Olá, amigos, boa noite. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês, conectados online com o mundo todo, para conversarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita, o pensamento de Allan Kardec, e falando sobre isso, estaremos falando também sobre leis de Deus, amor de Jesus. E aqui junto comigo, um grande amigo, meu professor, Cosme Massi. Boa noite, Cosme. Que alegria ter você mais uma vez aqui com a gente. Boa noite, Tato. Uma alegria minha de poder a gente conversar sobre o Espiritismo. Nós vamos usar, pessoal, o tempo todo, eu pelo menos vou acompanhar o texto que vou ler pelo Kardecpédia. O Kardecpédia é muito gostoso, muito fácil de usar, muito acessível e gratuito. Você baixa o aplicativo e você tem toda a obra de Kardec ali. Você pode digitar um termo, você pode procurar por um número, você pode ter a busca muito fácil. E assim que encontrado, para mim um ponto mais alto dessa plataforma são os itens relacionados. Porque você gostou de um assunto, por exemplo, dado no Livro dos Espíritos. Daquele assunto você gostaria de ler mais, ver onde Kardec coloca mais alguma coisa. Então tem lá itens relacionados que você entrando pode ler na Revista Espírita se Kardec comentou sobre aquilo ou qualquer outra obra. E isso engrandece muito a nossa leitura. Vocês podem até baixar agora o aplicativo, é rapidinho, e acompanhar nosso estudo pelo aplicativo, porque nós vamos ler o texto e vocês vão vendo. Se você quiser daí me dizendo qualquer coisa que eu deixe passar batido, Cosme, me fale, tá bom? Ó, o que vocês estão vendo aqui, pessoal, é o meu celular, tá bom? É o desktop dele ali. Tem aquele azulzinho e o laranjado, que é o Kardecpad e o Kardec Play. Então eu vou entrar nesse azulzinho aqui, ó, que é o Kardecpedia. Kardec Play é uma outra plataforma de vídeos muito legal também, depois a gente fala. Estamos entrando no Kardecpedia e já aparece todas as obras. Eu entrei aqui, Livro dos Espíritos, a primeira. Já tem esse catálogo para a gente escolher pela ordem. Vou lá na lupinha e coloco, ó, 525, que é o número da questão que eu quero ir. Clico em buscar e ele acha para mim. Ele vai me dar todas as referências que tiver de 525 aqui, ó. E eu escolho aquela que eu quero, eu leio um pouquinho. Ao clicar sobre ela, me leva para o lugar. Que já está aqui, ó. Então, por exemplo, ó, essa é a questão que é a primeira que responderia a nossa pergunta, 525. E esse item verdinho aqui no meio, ó, itens relacionados. Clicando, entra numa matéria específica, no caso aqui da Revista Espírita, e veja, eu já entrei nela, ela está logo ali, ó. Então isso é muito gostoso, porque eu não sei onde tem um outro lugar que me relaciona assim a obra de Kardec tão bem, tão prático, tão na mão, e com a certeza de estar com o professor Cosme por trás disso. Então a gente tem confiança no texto, confiança nos itens relacionados, confiança na tradução. É isso mesmo, Tato. As pessoas podem estudar todas as obras de Allan Kardec, são 23 livros de toda a sua publicação, relacionados entre si, e ainda pode fazer isso em vários idiomas, tem essa vantagem. Você tem aí inglês, francês, espanhol, português, para estudar online, mas se você quiser baixar, você tem download em muito mais idiomas. Você consegue baixar livros de Kardec em russo, consegue baixar livros de Kardec em alemão, em outras línguas que não estão no online. Então, é uma plataforma realmente completa sobre o conteúdo produzido por Kardec. Cosme, é o seguinte então, nós já sabemos que os espíritos podem nos influenciar em pensamento. Nós temos o pensamento, às vezes, confundido se é nosso ou se é deles. Isso o Kardec já respondeu, já havia falado. Então, a primeira pergunta, exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? E a resposta é certamente, pois que vos aconselham. Eu entendo até que Allan Kardec sente-se assim, mas se eu ponho só essa resposta aqui, fica muito vago. Então ele coloca um item A, ele vai a fundo, e aqui, ele faz uma pergunta que ele cercou. Olha, sim, exercem, item A da mesma pergunta, exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Puxa, que pergunta sábia, hein, meu? Que jeito sábio de tirar com educação a resposta que ser só do pensamento e perguntar. Vou ler a resposta, Cosme. Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. A pergunta do Livro dos Espíritos, Cosme, é até aqui.
O comentário agora é de Kardec ou é espírito ainda? Imaginamos erradamente. Aí é o comentário de Kardec. Beleza. Vai dar exemplos exatamente de como se dá essa atuação dentro das leis da natureza. Esse é o ponto fundamental. Certamente quem está ouvindo vai perguntar, mas que leis da natureza são essas? E é isso que depois eu quero tentar mostrar quais são essas leis da natureza e de que maneira essas leis permitem uma atuação muito além do próprio pensamento, ok? Muito legal, Cosme. Eu vou ler aqui, ó. Olha que comentário sensato, sábio do nosso Kardec. Imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Gostaríamos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas deste mundo, e muito natural o que se executa com o concurso deles, com a ajuda deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então, mesmo assim, Cosme, a resposta e o comentário de Kardec significa assim: eu posso influenciar um ser humano a ir por uma rua, a ir por outra, mas eu não posso fazer nada ferindo o vento, ferindo um raio, ferindo algo da natureza. Agora você pode explicar isso para a gente. Muito bom. Primeiro é preciso entender o que são essas leis da natureza que todos precisam obedecer, né? Os espíritos não vão agir contra essas leis naturais. Kardec vai, nessa mesma obra, definir muito bem quais são essas leis da natureza. Ele divide as leis naturais da natureza ou de Deus em dois grandes grupos. As leis que regulam a vida propriamente da matéria, e as leis que regulam a vida da alma, do homem, do espírito, ok? Então, você precisa conhecer o conjunto dessas leis para saber como a ação dos espíritos vai se dar. Quando a gente vai estudar essas leis, que são as leis morais que nós encontramos na terceira parte do Livro dos Espíritos, e também as leis sobre a ação do espírito sobre a matéria, que ocorre nesta segunda parte, em especial nesse capítulo. É muito importante situar vocês que estão nos ouvindo que esse tema que estamos estudando é um tema que faz parte de um capítulo muito maior, chamado Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. De que maneira os espíritos agem sobre o mundo corporal que estamos vivendo. Então, isso é algo muito importante. Esse capítulo é longo, ele vai desde a pergunta 456 até a pergunta que nós passaremos, não chegaremos até lá, 557, portanto, 102 questões tratando da ação dos espíritos sobre o mundo corporal. Aí nós vamos entendendo algo curioso, apenas para resumir, já que não dá, essa é uma live, a gente tem que ser o mais sintético possível, e você deve ter muito mais questões. Eu explico bem isso no meu livro Os Espíritos e os Homens, que a ação dos espíritos se dá em duas áreas: o domínio do pensamento e o domínio dos fluidos. Aquilo que Kardec chama fluidos, que é a matéria do mundo espiritual e que constitui o próprio perispírito nosso, de cada um de nós. Então, eles atuam por meio do pensamento, e eu vou mostrar o quanto isso é rico para os acontecimentos da vida, mas também atuam dando qualidades aos fluidos, que vão ter impacto nas nossas paixões, na saúde, na doença. Por isso, a ação deles não se dá apenas no nível pura e simplesmente dos pensamentos, porque eles também atuam junto aos fluidos, produzindo interferências ou qualidades fluídicas que podem atuar em nós, produzindo emoções, paixões, sentimentos, como também
como o texto de Kardec lembra, atuando sobre o pensamento. Mas a atuação sobre o pensamento não pode ser lida apenas como uma sugestão. Por isso que Kardec dá exemplo. A gente esquece que nós dormimos todas as noites e que nós estamos no mundo espiritual todas as noites. Então, por exemplo, às vezes, no mundo espiritual, nosso anjo guardião pode provocar o encontro entre duas pessoas que não se conhecem, primeiramente no mundo espiritual, combinarmos alguma coisa e depois nos reencontrarmos no corpo, por sugestão dos espíritos, e em que a gente consegue levar adiante aquilo que a gente acabou combinando. Isso é curioso, porque essa pessoa fala, puxa, eu tentei isso com vários, não deu certo, com aquele lá deu certo. Por quê que com aquela pessoa, apareceu a pessoa certa para eu desenvolver aquilo? A gente esquece dessa atuação ao longo do próprio sono corporal, fazendo com que a gente possa receber orientações, marcar encontros, etc. e tal. Agora, a atuação fluídica é uma outra atuação que nós não podemos desprezar. Por isso, todo cuidado para manter os pensamentos, sentimentos e desejos num bom nível, os melhores pensamentos, desejos e sentimentos, para que eu possa atrair os bons espíritos. Porque os espíritos ruins não apenas vão nos dar elementos mentais ruins, ideias ruins, propostas ruins, eles também trazem consigo qualidades ruins fluídicas. Fluídicas. Pode interferir na nossa saúde, que pode interferir nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Então, é uma ação, não tem ação direta sobre a matéria. Por exemplo, ele não pode botar um copo na sua cabeça, desviar uma bala, mas a ação se dá via essa matéria do mundo espiritual que interage com a nossa matéria. Como eu disse, os fluidos podem produzir doenças no corpo físico. Olha, você falando isso, chega uma pergunta de uma irmã, Kátia Viana. A pergunta dela é assim, ó, os espíritos nos causam dores físicas? De uma maneira geral, Cosme? Diretamente, não, no sentido de que ele pudesse nos agredir, nos causar qualquer problema físico. Claro que não, isso não faria parte das leis naturais. Mas, indiretamente, as dores morais podem ter resultados físicos. Por exemplo, uma raiva, um ódio induzido por um espírito, por meio tanto de pensamento quanto de fluido, se eu entro nessa faixa, uma raiva, um ódio pode disparar uma doença no corpo, pode gerar um problema no fígado, no estômago, e a dor vem depois, porque gerou um problema gástrico, um problema no seu sistema digestivo. Imunológico, né? Ou imunológico. Então, veja, não diretamente que ele pudesse fazer, mas por meio dos fluidos, eles poderiam atuar se a gente sintoniza com esses espíritos dessa faixa de tristeza, de ódio, de raiva. Então, é claro, mas não diretamente. Eles não podem produzir uma dor direta. Mas veja só, não é porque não possa ser direta que ela não possa acontecer por meio das emoções. Perfeito, Cosme, perfeita a colocação. Das emoções, ok? Isso mesmo. Às vezes a gente pensa, então eles não podem fazer. Não, não é que eles não vão poder fazer. Eles podem influenciar algo que gerará, com sua autorização, com o seu envolvimento, e esse vínculo formado. Então, como você já nos explicou, tenta ter pensamento melhor, desconectar-se desses fluidos que são atraídos pelos nossos pensamentos, nossos sentimentos. Muito bem, bacana. Olha só, Cosme, chegando já algumas perguntas aqui, ou bastante, que eu nem consigo passar muito para frente, mas assim, ó, a Janete Cardoso, há alguma perda de fluido vital do médium quando dá a comunicação? Veja, o que acontece? Qualquer atividade física gasta energia corporal. Você tem que repor aquilo que você consumiu. Por isso a gente se alimenta, por isso a gente toma sol e várias outras fontes que produzem energia para o funcionamento do nosso corpo. Qualquer atividade, qualquer que ela seja, produz desgaste e precisa ser reposto. Então, como a mediunidade não envolve apenas o espírito, mas também envolve o corpo, como qualquer prática que envolva o corpo, consome energia. Veja, quando você está lendo, está estudando, está pensando, você consome bastante energia. Aliás, o cérebro é o grande consumidor de energia do corpo. Então, é claro que qualquer atividade gasta energia que precisa ser reposta.
por isso o médium tem que descansar, tem que se alimentar, etc., como qualquer outra atividade intelectual. Não há nada em especial na prática mediúnica, diferente de uma atividade que consome energia, porque envolve o pensamento, envolve o corpo nesta prática. Então, a gente não tem que ter, como Kardec coloca, sempre o bom senso. Você nunca pode praticar demais qualquer coisa que levasse ao excesso, desgaste, sem repor isso, mas nada em especial, não tem nenhum problema com a prática mediúnica nesse aspecto. Perfeito, Cosme, muito bem claro. 526. Tendo, como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento. Ele continua. Por exemplo, um homem tem que morrer, sobe uma escada. E depois do tem que morrer, aqui tem ponto e vírgula. Então não é um homem tem que morrer sob uma escada. Não é essa a frase, não é, Cosme? Pelo menos assim, um homem tem que morrer, ponto e vírgula. Sob uma escada, a escada se quebra e ele morre de queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Vamos lá com a resposta dele. Se você quiser comentar algo antes, senão eu digo a resposta aqui, Cosme. Diga, você que sabe, tanto faz. Posso comentar ou então esperar você ler. O que é importante foi essa parada que você deu. Quando a gente tem uma pergunta, tem que ler tal como ela está escrita. Então, Kardec aí está pressupondo que ele tenha que morrer. Ou seja, essa é uma frase muito importante. Então, você tem que trabalhar com a hipótese que a morte dele chegou. Ou seja, ele tem que morrer. Então, se ele tem que morrer, aí segue o resto. Ou seja, é importante essa parada para que você trabalhe sob essa hipótese, ok? A frase, Cosme, só aproveitando o meu espírito de aluno seu, ó. Por exemplo, estaria certa essa frase de Kardec se ele falasse, ó, um homem tem que morrer sob uma escada. Poderia... Peraí, Kardec, como assim, amigo? Você está perguntando errado. Ninguém tem que morrer sob uma escada. Poderia ser assim ou não? Sim, exatamente. É por isso que eu falei. Por isso que esse ponto e vírgula antes é fundamental. O homem tem que morrer, ponto. Ninguém está previsto que tem que morrer exatamente subindo a escada. Sim. Não há esse destino desse nível de detalhamento. O sujeito tem que morrer no dia tal, num acidente de escada. É fácil. Não há, Cosme, isso. Não há esse destino. Não há, porque é só você pensar o seguinte, imagina que houvesse e que isso dependesse do erro de alguém. Imagina que você dissesse assim, o fulano tem que morrer atropelado por um carro no dia tal. Bom, então uma pessoa que atropelou, se ela fez por imprudência ou por maldade, ela não seria responsável, porque ela estaria cumprindo o destino. Então não há isso. Por isso, esse ponto e vírgula é essencial. O homem tem que morrer, ponto. Ou seja, ele vai morrer. Essa é a hipótese que Kardec está tomando. Aí agora continua a pergunta. Então essa sua observação foi muito importante. Que bom, fiquei feliz, Cosme, porque tenho lido assim, no Kardecpédia aqui, a cada pontuação com o maior cuidado. E a resposta vem assim, ó. É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Então ele dá responsabilidade à matéria exclusivamente, podre, mal cuidada ou não tinha força suficiente. Ele continua. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com seu peso, resultando-lhe daí a morte, por um efeito natural, sem que para isso fosse mister a produção de um milagre. Então, Cosme, deixa eu lançar uma pergunta sobre essa resposta. Um homem tem de morrer, e eu, como espírito elevado, e sei da morte dele, junto com você, outro espírito elevado, estamos organizando... Cosme, vamos influenciá-lo para subir naquela escada que está podre. Mas eu estou contando que a escada também vai quebrar. Pode que a escada aguente, eu calculei mal. Pode ser assim, os espíritos têm total controle de que se ele subir, quebra. Muito boa.
Mas veja, aqui se trata de um caso hipotético em que está supondo que os espíritos saibam disso. Claro, se for um espírito muito evoluído, ele sabe da expiação ou da prova por que tem que passar aquela pessoa, e sabe também que chegou o momento desta expiação ou dessa prova, que é assim que as coisas se dão. Você, quando escolhe uma vida, você tem uma prova, uma expiação, por exemplo, de morte por acidente, determinado momento de sua vida, embora muitas vezes você só saiba desse momento ao longo da existência. Você não costuma saber o detalhe antes. Aliás, até porque muito da vida depende do livre-arbítrio humano. É muito curioso, eu aproveito para explicar, tem muita gente que acha que o dia e a hora da pessoa morrer está pré-definido, de forma nenhuma. Não está. Não está. Os espíritos não falam que a data da morte está definida. Eu explico isso também agora nesse meu último livro sobre as leis naturais. O que está estabelecido é o momento da morte. O momento da morte é criado ao longo da própria existência. É por isso que, por exemplo, o sujeito pode se matar. Quer dizer, se, por exemplo, a data da morte tivesse fixada e o sujeito cometeu o suicídio, ele não deveria nem ser responsabilizado pelo suicídio. Já estava previsto que eu ia morrer de suicídio no dia tal, eu tinha mais, era que me matar. Não há esse destino, essa fatalidade absoluta de todas as ações estarem pré-determinadas. O momento da morte se faz ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Bacana. Eu ia te perguntar isso. Qual a diferença, Cormes, de falar data da morte ou momento da morte? E você já explicou. O momento se faz ao longo da nossa existência corporal. Então, nessa situação hipotética, Kardec está supondo, o espírito tem que morrer. Chegou o seu momento da morte. E ele vai morrer por um acidente. E ali está o contexto do acidente colocado, que era a subir a escada. Então, neste caso, ele seria inspirado a subir a escada, porque o seu momento chegou, de acordo com a sua necessidade de prova e expiação, chegou a hora que Deus sabe muito bem, porque Deus sabe não só o presente, mas também o futuro. Sim. E esses espíritos seriam inspirados, então, se forem superiores, a fazer esse tipo de orientação. Como o contrário, se, por exemplo, o momento não chegou, esse indivíduo seria inspirado a não subir. A não subir. Okay? E isso eu ia lhe perguntar, Cosme, o papel de um anjo da guarda, por exemplo, então, não é sempre tirar da escada que pode quebrar, não entrar no carro com o pneu careca, ou ele às vezes fala, sobe na escada porque está na hora de morrer? É porque é que nós achamos que a morte é um mal. Esse é um perfeito. Os espíritos superiores nunca nos fazem o mal. É que a nossa visão do que é bem e do mal é equivocada no que diz a morte. Nós vamos tomar uma vacina e achar que aquilo doeu a perna e não evitou uma meningite, não evitou uma paralisia. Exatamente. Nós temos uma programação que a gente escolhe de provas e expiações, e que os bons espíritos, de acordo com a permissão de Deus, zelam para que essa programação possa se cumprir. Claro, nós temos o livre-arbítrio, eu posso me recusar a fazer determinadas escolhas, tá? Mas o papel dos espíritos é nos ajudar naquilo que é importante para o nosso progresso intelecto-moral. E aquela prova de morrer daquela maneira, naquele acidente, faz parte da necessidade nossa daquele progresso. Sim, então, eles não estão fazendo o mal, eles estão cumprindo aquilo que é fundamental para o nosso progresso. É que a gente, infelizmente, tem uma visão muito ruim acerca da morte. O que é ruim na morte é quando você morre sem cumprir a determinação divina. Por isso que você entrega para Deus. Cabe a Deus definir este momento. Quando eu tento eu mesmo definir esse momento, por exemplo, quando eu mato alguém ou quando eu me mato, aí é que eu estou contrariando a lei de Deus, porque ninguém nasce pré-determinado a ser homicida, a matar alguém. Perfeito. Então, se eu faço isso, eu estou querendo tomar o lugar de Deus. Cabe a Deus definir este momento a partir das escolhas que eu vou fazendo ao longo da minha existência. Então, você confia em Deus e nos espíritos. Quando há necessidade de que você morra de acidente, os espíritos, percebendo
que a influência deles será fundamental para isso, poderão atuar para que a gente possa passar por aquilo que nós já sabíamos que teríamos que passar como prova ou como expiação. Ok? Cosme, brilhante, brilhante. Eu gostaria de fazer essa pergunta agora. Se eu, você e a Lilian fôssemos ao Rio de Janeiro, por exemplo, ver uma palestra, ver um show, e cada um de nós, na nossa reencarnação, no projeto reencarnatório, imaginamos que desencarnaríamos os três acima dos 70 anos, dos 80. Mas pode acontecer de um tiro por uma bala perdida me acertar e eu desencarnar ali? Porque muitas pessoas falam que essa bala tinha que ser, nada acontece por acaso, achando que aquilo estava certo em ser-me. Eu não acho que essa influência espiritual possa ser tão manipuladora a esse ponto, porque se o meu projeto era mais para frente, tinha que chegado lá. Ou então eu não tinha um projeto mais para frente e era mesmo para eu estar lá com você, acertar em mim. O que você me diz, amigão? Por isso que depende do contexto, por isso que é difícil você responder afirmativamente essa questão, pelo seguinte, não podemos esquecer das escolhas imprudentes. Imagina que está tendo um tiroteio, ok? Sim. E eu, imprudentemente, faço questão de me aproximar para ver. Percebe? A diferença daquele que... E mesmo às vezes com os bons espíritos dizendo, olha, não faça. Não vá. Então, olha, aí aquela bala perdida foi buscada por mim. Certo. Porque eu fui imprudente. Então, por isso que é difícil quando você pega uma história, um caso como você está pegando, como a gente não tem controle de todas as variáveis, sim. Por isso que Kardec, quando faz a pergunta, ele vai botando as condições. Tem que morrer. Por quê? Imagina se você botar essa condição. O Cosme tem que morrer. Aí a situação muda um pouco. Quando é o dia a dia, por isso a prudência é fundamental. Muitos desastres, muitos acontecimentos podem nos acontecer por imprudência. Sim. E aí nós podemos antecipar ou criar o momento da morte que não precisava ser criado se a gente fosse prudente. Então, a gente pode antecipar e depois vamos nos arrepender. Puxa vida, até veio a inspiração, mas eu não dei muita bola, a minha curiosidade foi maior, o meu desejo foi maior, e aí, você fica do lado de lá arrependido de ter sido imprudente. Cosme, maravilha, Oi, querido, desculpa. É muito importante quem está nos ouvindo ter essa visão. A gente não pode examinar um contexto concreto que não temos o domínio de todas as variáveis e não podemos esquecer que a vida não é como você falou, que está tudo escritozinho, não. Sim. Não tiver, vai para lá. Imagina, tem gente que acha isso, que o sujeito vai, enfrenta qualquer tiroteio, que não é assim, obviamente. É assim. Você pode criar o momento da morte por sua imprudência. E aí você vai responder por isso, ok? Cosme, perfeito. Dessa sua resposta muito coerente, sábia, eu faço duas observações e repergunto a você. Mas e no caso de uma mamãe cuidadosa que estava na sua casa protegendo a sua filha, tentando cobrir a menina em um tiroteio acontecendo longe até, mas ela ouvindo, ficou com medo, e a bala atinge a menina. Essa é uma possibilidade. E uma outra seria, posso pensar ao contrário assim? Ninguém vai reencarnar com um propósito de morrer com uma bala perdida de um tiroteio, ou mesmo que não tenha tiroteio, pode ser um homem que atirou na rua por bobeira. Porque se fosse esse tipo de reprogramação, é muito difícil tentar ficar levando as pessoas atrás de pessoas que vão errar tiros e acertar em mim. Não seria lógico até porque, esse pensamento? Sim, até porque essas balas perdidas dependeram de uma escolha de uma pessoa. Perfeito, é mais uma manipular. Sim, ela não nasceu predestinada a ficar dando tiro por alto ou sair atirando. Ok? Por isso que eu falo, o momento da morte é estabelecido ao longo da própria existência. Essa criança, nesse caso que você colocou, ela tinha como experiência de prova ou expiação morrer de alguma maneira trágica, em algum tipo de acidente. E então, esses momentos que ali chegaram,
É por isso que só Deus o sabe. Nesses momentos, chegou mesmo o momento dela, de tal maneira que, mesmo a mãe, com toda a precaução, não conseguiu evitar que acontecesse. Mas não nasce assim, ela vai morrer no dia tal, de uma bala perdida, porque seria fixar tudo. Eu digo o seguinte, se você fixar um ponto de escolha humana, você criou o que os gregos chamavam de destino, você fixou tudo. Porque você tem que ter a bala perdida, tem que ser o sujeito que vai atirar, portanto, aquele cara já tinha que nascer para atirar. Quem vendeu o revólver para ele já tinha que nascer para vender. Ou seja, você vai amarrando tudo, quer dizer, que está tudo escrito, pré-determinado. Isso não faz sentido. Porque esse momento é construído ao longo da existência. E se aconteceu, não dependeu da imprudência de ninguém, da mãe, tomou as precauções, confie em Deus. Deus, aquela prova, expiação daquela criança chegou, ou se não fosse a bala perdida, seria uma outra forma de morte que ela teria, porque o momento da morte dela tinha chegado e, de alguma forma ou de outra, ela teria que ir, ok? Ok. Cosme, muito, muito claro, muito interessante. E dá para imaginar. E pode acontecer também, por exemplo, de eu ter escolhido uma prova para morrer, mas ao longo da minha encarnação, eu mudei de comportamento e os espíritos estão concordando que eu poderia mudar o meu planejamento, mas um planejamento radicalmente. Iria morrer por uma doença específica mais jovem, não vai mais. E essa alteração acontecer durante a minha encarnação, em comum acordo com o meu comportamento melhor e com os espíritos envolvidos, meus anjos da guarda, o meu anjo da guarda e superiores? Pode, Cosme, essa alteração? Que como o momento é criado ao longo da vida, tanto você pode antecipar por meio das diversas formas de suicídio, de imprudência, de condutas no mal, equivocado, do mesmo jeito que esse momento pode ser prolongado exatamente pela sua conduta, pelas suas escolhas, pela forma como você vive. Por isso que não tem uma data pré-determinada. O que se sabe é, você vai morrer um dia, não vai ficar com a semente. E que, dependendo da forma de sua vida, você pode antecipar ou atrasar determinados momentos pelas suas próprias escolhas, o que é muito razoável que seja. Daí porque a importância de cada um viver da melhor forma possível. Para que chegue um momento quando Deus julgou assim, chegou, e você vai de consciência tranquila que você não antecipou em nada isso, ou seja, você seguiu aquilo que Deus julgou melhor. Então, nesse estado, você tem a consciência tranquila de não ter produzido antecipadamente um momento de morte que poderia ser mais adiante, se você não tivesse agido errado. Então, vale os dois sentidos. Tanto a imprudência, o erro, a maldade pode antecipar, quanto o acerto, o bem, etc., pode adiar um pouco o processo. Claro, adia um pouco, porque você vai morrer. Não pensa que você vivendo bem, tu vai ficar para semente, não. Chega uma hora que você tem que partir mesmo, não tem saída. Bacana, Cosme. Que gostoso pensar assim, porque você percebe que realmente ganhamos o livre-arbítrio. A partir do momento que Deus decidiu nos dar o livre-arbítrio, realmente foi dado e é consequência dos nossos atos a nossa vida. E o tempo todo pode ser alterado, desde começar agora, mudar para um melhor ou uma posição mais difícil do meu comportamento. Lindo e justo. Então, Cosme, dá a resposta aqui, da 526, quando ele diz assim, por exemplo, que nós temos a impressão que os espíritos, sempre que vão agir fazendo um milagre, vão chegar com uma varinha mágica. Não é assim que eles agem. Eles agem, aparentemente, que ele explica, mas sutilmente, assim, nos nossos pensamentos, sugerindo, vai por aqui, e a gente nem percebe a manipulação. É isso que foi comentado, Cosme? Tem que ser, é só você pensar num exemplo. Suponha que um espírito elevado, superior, te influenciasse no nível do pensamento e você soubesse que era ele. Olha que coisa. Se você soubesse que é um espírito superior, sempre que o pensamento viesse, você iria segui-lo, né? Só se você fosse tonto, que você fala, vou seguir o ignorante, então eu vou seguir. Você
estaria seguindo porque entendeu a justeza da proposta. Você estaria seguindo porque confia na pessoa que está propondo, sem examinar o pensamento. Ou seja, você não aprenderia, porque você não consegue avaliar se aquilo é bom ou ruim. Ah, basta, bom, foi um superior, não quero nem saber se aquilo é justo, vou seguir. Do mesmo jeito, se fosse um espírito inferior, que sempre você soubesse que ele está te influenciando, sem examinar o conteúdo do pensamento, você agiria da mesma forma. Peraí, se é um espírito imperfeito, eu não vou dar bola. Você não aprenderia a fazer distinção do conteúdo do pensamento, da veracidade do pensamento, da justeza do pensamento. Por isso é que Deus, na maioria das vezes, não permite que a gente saiba de onde veio o pensamento, se de um bom espírito, se de um mau espírito. Cabe a gente avaliar a qualidade desse pensamento. E os espíritos até esclarecem. Olha o pensamento, é um pensamento de engrandecimento, de nobreza, ou um pensamento que favorece o seu orgulho, a sua inveja, a sua mágoa? Olhe bem, pela qualidade e o conteúdo do pensamento, você tem que aprender a fazer escolha. É assim que a gente cresce, porque você vai saber fazer a distinção do pensamento e não pelo autor. Não é o autor que vai ser importante, mas o tipo de pensamento. Deus é muito sábio, a gente Deus não pensa... É muito bacana, Cosme. Quando a gente começa a expandir um pouquinho o nosso conhecimento, pensamento, você vai ver que tudo fazia sentido, tudo estava bem ligado, e a gente não estava compreendendo o todo. E tínhamos nosso orgulho, nosso egoísmo, nosso ponto de vista ainda tão egoísta das coisas, e por isso que não dava certo. Ô Cosme, não dá para saber quem que estava respondendo a Kardec aqui, né? Se era tipo Santo Agostinho, não dá para a gente ter essa informação nessas questões especificamente, né? Não, a maioria das vezes Kardec não identifica o espírito que dá a resposta. Porque muitas vezes as pessoas pensam que todas as perguntas foram feitas desse jeito e os espíritos responderam na hora que a pergunta foi feita. Muitas vezes não. Muitas vezes os espíritos apresentaram textos com ideias e Kardec montou a pergunta e usou um texto como resposta. Então, às vezes, então, esse é o pensamento dos espíritos, seja para a resposta direta, que a pergunta, ou seja, que Kardec percebeu que aquele texto dos espíritos era adequado para responder essa ou aquela pergunta. Aí, portanto, o papel importante de Kardec. A gente vai ver isso, por exemplo, neste mesmo capítulo aí da intervenção, quando trata lá da doutrina dos anjos guardiães, que está aí também, né? Você, aí, ó, mais em cima, anjos guardiães, que está aí dentro desse capítulo que eu falei. Sim, sim. Tem uma pergunta dos anjos de guardas lá que foi uma mensagem, se você abrir na Kardecpédia, eu posso aqui até pegar o número, depois que quem quiser examinar essa pergunta, se você vai e pega a pergunta 495, lá nos estudos relacionados, você vai ver que a parte maior da resposta na pergunta foi um texto de um ditado espontâneo que foi dado na Sociedade de Paris, assinado São Luís e Santo Agostinho, um ditado espontâneo falando do anjo guardião. E Kardec aproveitou esse ditado e colocou como resposta para a questão 495. Ah, que legal. Então, é por isso que o pensamento é dos espíritos, mas nem sempre é desta forma como a gente achou. Kardec agora parou, fez a pergunta e os espíritos responderam ali. Muitas foram perguntas que foram feitas diretamente, algumas não. Então, mas aí está o pensamento dos espíritos, é isso que é importante, né? E Kardec teve essa habilidade de montar, como na forma de pergunta e resposta, o pensamento dos espíritos. Cara, que bacana, Cosme, que honestidade, hein, meu? Só por curiosidade, nossa, o nosso codificador, Cosme, que eu ouvi até que você não gosta, ou não acha muito certo falar codificador para Kardec. Tá certo falar? Não é bem assim, né, Cosme? Não é uma questão de certo ou errado. As palavras a gente pode usar. Eu só acho que a palavra empobrece um pouco o papel dele. Sim, sim. Claro que a gente tem usado, já costumamos a usar, chamamos até as suas obras de codificação, não há nenhum mal nisso, não é que isso seja errado.
Eu apenas acho que Sim. empobrece, porque, aí, primeiro, nenhuma ciência, uma filosofia é um código, esse é o primeiro ponto, né? Então, estritamente falando, não tem um código, né? E segundo, o papel de codificador fica parecendo alguém que reuniu apenas os que outras pessoas escreveram. Vem muito isso Certo. dos códigos do direito, você reúne os códigos elaborados por outras pessoas. E Kardec não Certo. foi isso, ele foi um dos construtores do Espiritismo junto com os espíritos. Ele é um dos autores do Espiritismo, junto com os espíritos. Então, eu só acho que a palavra empobrece um pouco a Empobrece. papel dele, mas não que seja errado, às vezes eu até uso, porque já caiu no uso, todo mundo usa, tudo bem, mas eu tenho em mente que ela empobrece um pouco aquilo que é o verdadeiro papel de Kardec na obra que ele produziu, ok? Sim, Cosme, quando você fala que ele também foi um dos que compôs a obra, ou colaborou na criação, você contou numa palestra, não me lembro qual, que muitos dos espíritos referiam-se a Allan Kardec como mestre também, não falava? Mestre para ele? Exatamente, ele era tratado por vários espíritos como mestre, porque era um espírito muito elevado, né? Ou é um espírito muito elevado, com essa missão de ser, para mim, o melhor intérprete do pensamento dos maiores espíritos. Ou seja, ele era um dos grandes que, por isso, tinha competência para interpretar o pensamento dos mais sábios espíritos e vertê-los em texto, desta forma Sim, admirável que está na sua obra. Por outro lado, você vê, se você pega os 23 livros dele, e se você somasse o que é texto dele, o que é texto dos espíritos, que estão entre aspas, ou tem lá nome, você vai descobrir que a maior percentagem do texto é dele, escrito por ele. Claro que, como ele diz, representa o pensamento dos espíritos, mas quem escreveu foi ele. Por isso ele pode se colocar como autor das obras. Eu digo, ele é um dos coautores, ou seja, os autores são Kardec e os espíritos. Ok? Então, por isso que eu acho que a palavra empobrece um pouco o papel dele como um dos autores dessa doutrina extraordinária. extraordinária, perfeito, Cosme, perfeito. E que bom, eu sempre, às vezes menciono, é seguro, depois que você lê a obra, ter Kardec como aquele que tomou um corpo de carne, da pleiade de espíritos elevados, para organizar isso para a gente, porque está muito bem feito. E foi um período muito pequeno, não chega a completar 15 anos, né, Cosme? Para essa riquíssima e complexa obra, de organizar isso, como que nós conseguiríamos, num recurso difícil na pena, escrever com mata-borrão? Nossa, Cosme. Querido, eu Sem acho. computador para ajudar? Sem computador para organizar. Tem até uma questão que você falou para a gente, acho que é a 1011 ou 1000, que parece que ele pulou por. Não descuide, sei lá, olhou a página anterior, viu o número errado e não tem nada cabalístico aí, né? Ele só não pôs o número na Nada. sequência. Ele corrigiu, viu? Ele corrigiu em 2 edições de O Livro dos Espíritos, que, na verdade, são 1018 itens, embora as traduções, a maior parte das traduções, vai até o 1019, mas 19. não tem lá 1011. A 1010 pula para 1012. Mas ele corrigiu, viu, Tato? Ele corrigiu, tem na Kardecpédia 2 exemplares em francês, um da segunda edição, chamado e tem um outro que ele corrigiu chamado Nova Edição. Ele fez a correção 2 vezes e, curiosamente, nas edições subsequentes, deve ter acontecido alguma coisa na gráfica, porque ele corrigiu 2 vezes e a gráfica manteve sempre a edição nas edições seguintes com o erro. Mas ele percebeu o erro, ele corrigiu, sem pular, ok? Então, na verdade, são 18 itens mesmo, ele corrigiu, mas como as traduções para o português, várias delas se baseiam em edições posteriores à segunda edição e a essa Nouvelle Edition, que ele também corrigiu, as traduções acabaram botando também, muitas vezes, 1019 e não corrigiram a numeração, mas ele corrigiu. Mas cometeu aí um pequeno descuido gráfico ou de numeração nessa hora. Nossa, mas comparado ao tamanho da obra, a complexidade, e sem poder voltar, preencher, escrever mais ali como a gente faz no computador,
é riquíssimo, é impecável, é um negócio assim, sobre-humano mesmo. Cosme, eu tenho tantas perguntas bacanas aqui comigo, rolando na internet, mas eu não queria deixar passar sem comentar essa daqui do Livro dos Espíritos, que para mim esclarece muito, e eu quero conversar isso com você, ó. 527. Tomemos outro exemplo, olha como ele vai a fundo, em que não entre a matéria e seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. Estala o raio e o mata. Poderá dar-se tenham sido os espíritos que provocaram o raio, dirigindo-o para o homem? Pergunta maravilhosa, sem dúvida alguma, clara, e o pessoal respondeu. Dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre a árvore em tal momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela o homem. A este, sim, foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore, sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida, só por não lhe estar debaixo da fronde o homem. Então dá para entender bem que eles trocam o pensamento. Não vai cair um raio porque os espíritos querem, e nem eles vão direcionar o raio. Mas o homem, sim, eles conseguem colocar ali embaixo e influenciar ainda. Mas até aqui tudo bem. Mas eu pergunto, mas então, Cosme, baseado naquele filme De Volta para o Futuro, número 1, que você deve ter assistido, do Steven Spielberg, eles provocam o retorno do menino, do McFly, Marty McFly, para o tempo atual, porque sabiam que ia cair um raio lá na torre da igreja. Eles tinham uma previsão do futuro ali. Os espíritos, então, teriam que saber onde vai cair esse raio, que horas, para pôr o homem ali, ou também seria assim, não, está chovendo forte, está relampejando, aquela é a árvore mais elevada, é provável que caia lá. Vamos orientar e contar com a sorte de cair um raio. Ou até que ponto, porque também se eu não posso pôr um raio cair ali, mas se do futuro a tal ponto, aí eu falo, nossa, então os caras estão sabendo muita coisa, quase como Deus. O que você diria, querido? Então, primeiro, veja, de novo, a pergunta é uma hipótese, né? Ele está colocando a pergunta, veja, por isso que ele coloca como hipótese, um homem tem que morrer. Então, você está supondo essa hipótese. É uma criação hipotética apenas para ilustrar como as coisas se dão. Qual é a ilustração que os espíritos querem fazer, Kardec? De que uma ação direta ou sobre esses fenômenos da matéria, os espíritos não agem desta maneira, como a gente imaginaria, criando um raio ou fazendo uma montanha desabar. Esses fenômenos fazem parte das leis naturais e estão aí de acordo com as leis naturais, e vai chegar um dia que o homem, inclusive, vai ser capaz até de prevê-los, de estabelecer, como a gente já consegue prever hoje, não com tanta precisão, mas a gente já consegue prever que vai ter uma tempestade de raios, a gente já consegue fazer previsões. Então, esse é apenas um exemplo, uma situação hipotética, para a gente entender como a coisa se dá, ok? Claro que Deus sabe, e Deus, como os espíritos superiores, elevados, se comunicam com Deus, comunica com eles via espíritos puros e outros mecanismos que a gente desconhece. Claro que se tivesse que acontecer, eles iam, portanto, fariam a ação. Que não há nenhum problema. Mas o mais relevante aqui não é preocupar exatamente com o fato, mas o modelo que o fato representa para o raciocínio. Sim. A gente não pode raciocinar dessa forma ingênua, achando que as leis naturais que regulam a matéria podem ser derrogadas ao acaso, por a vontade de alguém. Não é assim que as coisas acontecem. É por isso que os espíritos estão lembrando. A atuação se dará segundo as leis que regulam a ação dos espíritos sobre o mundo corporal, que é o capítulo que nós estamos estudando. E como eu disse, eles atuam sobre o pensamento, os sentimentos, emoções, atuando nos fluidos espirituais ou no mundo mental. É essa ação que se dá. Por isso que Kardec cria esses exemplos
para que a gente vá entendendo que não é dessa forma ingênua, mudando uma lei da física, da química ou da biologia, que os espíritos interferem sobre o mundo corporal. Então, eu pegaria esse exemplo, como todos os outros, como ilustrações de como fazer o raciocínio, ok? Bacana. É sempre muito claro e você vai ouvindo as respostas dos espíritos, explicadas assim para você. Tem lógica, tem justiça, não fica uma parte desatada. Isso que me dá muita confiança da nossa doutrina. Ela é muito sincera, muito honesta. Cosme, olha só que interessante. Essa pergunta eu vou fazer, é muito clássica, muito famosa, sobre aviões, queda de aviões, é do Marcelo. Marcelo, lá do Cico. E quando cai um avião sem sobreviventes? Tem pessoas que perdem o voo porque atrasou. Foi interferência de um espírito, como um anjo guardião? Então, veja, de novo, você está pegando um caso concreto sobre o qual não temos o controle das variáveis. Sim. Pode ser ou pode não ser, o cara pode ter perdido o voo por imprudência dele, porque ele dormiu mais do que devia, ou porque tomou outra atitude, acordou tarde, ou fez outra coisa, ou até atitudes até erradas que o levaram a perder o voo. Por isso que não dá para você analisar esse contexto. Do mesmo jeito, quando as pessoas raciocinam sobre a queda do avião. A queda do avião foi natural ou foi um criminoso? Né? O criminoso. Então, cada contexto é um contexto. Numa queda de avião criminosa, não tinha que acontecer aquela queda de avião. Ninguém nasce predestinado a cometer um crime. Então, por isso que eu falo, essas análises de uma situação real... Perfeito, Cosme. Porque eu, por exemplo, viajo muito de avião. Muitas vezes perdi o avião, não por minha culpa, muito pelo contrário, saí cedo, tudo, e esse avião não caiu. Se ele tivesse caído, talvez eu pudesse questionar, tá vendo? Não era para eu pegar o avião, mas já aconteceu muitas vezes de não perder o voo e o avião não cair. Ou seja, muito cuidado, a gente às vezes faz análises apressadas, a gente não sabe o detalhamento. O que se pode dizer é que Deus sabe o momento da morte e as provas e expiações que temos que passar, que não dependeram aí da nossa imprudência, do nosso equívoco, do nosso mal agora, mas temos que passar porque vem do passado as consequências, mas a gente fez tudo certinho agora e mesmo assim deu errado e aquilo aconteceu, confie em Deus, Deus sabe o que faz, é porque de fato aquela prova era necessária para você, porque você fez tudo certo e mesmo assim a situação de prova ou de expiação surgiu, seja uma morte, seja um acidente ou qualquer outra coisa, é porque de fato o momento chegou e Deus sabia disso e isso aconteceu com você. Você se tranquiliza porque você não tem a consciência de podendo acusar de que você tem feito algo para aquilo acontecer. Então, todos esses contextos práticos que as pessoas tentam, muito cuidado, a gente não sabe de todas as variáveis. Pode ser que uma pessoa tenha sido tirado de um acidente que não fazia parte da sua expiação, pode ser, mas não sabemos também se ela não foi lá por culpa dela, e não porque algum espírito teve que atuar. Aliás, até porque se ela não tinha que passar, o espírito percebeu que não precisava fazer nada, porque ela era tão imprudente mesmo que ela nem iria. Então, para que ele vai? Ela já resolveu por si só não passar. Então, é muito contexto, a gente não pode esquecer da lei de liberdade que existe, Sim. que é uma lei natural, como também tem a lei da providência divina. Deus, pelo Espiritismo, não é um Deus deísta que criou leis e sai fora e não atua. Deus atua sobre o universo por meio dos Espíritos. As leis permitem isso, e ao fazer isso, ele não está violando as próprias leis, porque a providência divina é uma das leis. É como Descartes foi um filósofo que observou, o livre-arbítrio é uma das leis, a providência divina é uma das leis. Então, Deus, quando age sobre o universo, não está descumprindo as próprias leis, está agindo segundo uma lei mesma que ele formulou, que é a lei de providência divina, que atua ajudando por meio dos Espíritos para que os homens possam passar por suas provas e expiações da melhor forma possível. É bacana você dizer isso, que Deus age também, atua no universo através dos espíritos. Bacana e bonito, gostoso de imaginar que somos pessoas realmente que trabalhamos e Deus então interfere, mas permite que nós atuemos também conforme nossa evolução espiritual. Isso é muito, muito bonito, muito sensato de se ouvir.
Muita pessoa, quando pensa em lei, fica imaginando as leis mecânicas da física, em que as coisas funcionam por si só, né? Como se a natureza fosse regida por leis mecânicas que funcionam, que não tem nenhuma lei que permitisse a atuação de Deus. Não é assim. As leis naturais não são como leis mecânicas da física. Algumas são, mas não todas. Várias outras leis permitem a ação dos espíritos sobre os fenômenos, nós estamos vendo aí, e permite a ação divina, que a gente ainda não compreende bem. Deus age por meio dos espíritos, de que maneira ele age, ou se ele age diretamente. Desconhecemos o processo, como diz Kardec, de como a providência divina age, mas tem uma lei que diz que ela age. Então, não olha as leis naturais como a gente olha, eu como físico, algumas leis da física que são mecânicas, que deixa tudo funcionar sozinho, como um relógio, abre um relógio de corda, tá lá, o relógio funciona sozinho. O universo não é um relógio de corda, que uma vez iniciada a corda, tudo funciona. Não é assim. O universo tem leis de liberdade, tem leis de ação dos espíritos sobre o universo e tem leis de ação da providência divina sobre o próprio universo, ok? Cosme, chega uma pergunta aqui bem sobre leis morais, já que você está falando bastante disso, é do Extânio Rocha. Ele perguntou assim, ó, professor Cosme, a pena capital é uma agressão às leis morais? Perfeitamente. E, inclusive, eu discuto isso lá no meu livro As Leis Naturais e a Verdadeira Felicidade, quando vou analisar a lei de destruição. Nós não somos donos absolutos do nosso corpo físico. O corpo físico, a nossa vida corporal, é uma concessão divina para que o espírito possa aprender, crescer. Os Espíritos dizem, somente cabe a Deus tirar a vida de qualquer pessoa. Ou seja, eu não tenho direito nem do suicídio ou do autocídio, de tirar ou de matar-me, como não tenho direito de matar ninguém, sob nenhum pretexto, mesmo que o indivíduo tenha cometido os piores crimes, não cabe ao homem matá-lo. Cabe somente a Deus julgar a hora que ele deve partir. Claro que a justiça humana pode estabelecer mecanismos de reparação, de punição, para que esse indivíduo não repita o ato, etc. e tal. Mas não eliminando a vida. Até porque é uma coisa muito curiosa, né, Tato? Se você mata alguém, uma pessoa morreu. Se você mata quem matou, 2 pessoas morreram e o problema só piorou, não resolveu nada. É verdade, Cosme. Aquela pessoa que foi assassinada não voltou à vida. Então, ao invés de uma morte, você passa a ter 2. Então, a pena de morte, até do ponto de vista racional, um negócio curioso, né? Você tinha uma morte só, agora tem mais uma. Como alguns países, algumas culturas estabelecem a pena de morte para quem mata. Né? Matou, mas... Então, o Espiritismo não. O corpo físico, a vida humana é patrimônio divino. Cabe a Deus dizer, ó, agora está na hora, encerrou, vem embora. Somente Ele é o dono absoluto. Nós somos empréstimo, nós recebemos por empréstimo, nós somos usuários de um corpo. E temos que prestar contas do bom ou mau uso que fizermos desse corpo. Se usarmos mal, vamos responder. Cabe a Deus dizer, ó, acabou, não quero te emprestar mais esse corpo, está na hora desse corpo ir embora. Somente Deus cabe tirar a vida de alguém. Então, não há em Espiritismo nenhum tipo de fundamento para uma pena de morte, ok? Perfeito. Tem 2 perguntas aqui bem relacionadas à nossa pandemia, Cosme. A primeira é assim, ó, será que os espíritos estão ajudando na contaminação do coronavírus? Eu imagino, assim, estimulando a propagação, onde eles teriam interesse, não para destruir a humanidade, mas caso haja interesse de aumentar, sei lá, o número de pessoas contaminadas? Se sim, seria um castigo para a humanidade? Veja, o coronavírus, nós estamos no domínio da matéria. O coronavírus, raios, todos os exemplos que você citou, diz respeito a como funciona o processo das leis naturais materiais. Então, agora, é claro que você pode ter ações de imprudência ou criminosas. Né? Veja as guerras bacteriológicas que ocorreram na história da humanidade, das pessoas usarem mecanismos de destruição em massa por meio de guerra.
Então, claro, aí você pode ter ação criminosa. Quando você não tem ação criminosa, isso depende das circunstâncias do momento. A gente ainda não entende bem o que aumenta ou diminui a propagação do vírus. Aí temos recomendações de todos os cuidados, da higiene, da prudência, mas ainda estamos longe de dominar completamente esse processo, de entender exatamente o que favorece ou piora mais a contaminação, de que maneira diminuir isso. Aí estão os estudiosos estudando ainda, tentando entender. Lembrando, os espíritos não vão agir diretamente sobre isso. A ação pode ser indireta, pode ser que um espírito mau sugerisse alguém a ter uma atitude criminosa ou irresponsável, o sujeito vai responder, porque ele não é obrigado a ceder a esse tipo de influência dos espíritos. O que a gente pode dizer, e que os espíritos nos esclarecem, é o seguinte: toda doença tem a ver, principalmente essas doenças por vírus, bactérias, tem a ver com o sistema imunológico. A gente sabe disso. O sistema imunológico precisa estar bem preparado, da melhor forma possível. Então, nós temos as normas de higiene, de alimentação, de reforço de certos elementos que ajudam o sistema imunológico, como também sabemos, agora como espírita, a influência dos fluidos. E os fluidos recebem as qualidades das emoções, dos pensamentos. Então, cultivar boas emoções, bons pensamentos, para dotar o seu perispírito das melhores qualidades fluídicas possíveis que vão favorecer o seu sistema imunológico. Não vão sobrecarregar o ódio, a raiva, o ciúme, a reclamação, a indignação. Eles podem fazer com que você tem um sistema imunológico mais fraco, porque esses elementos emocionais e fluídicos interferem na saúde do corpo. Então, nesses momentos aí em que a gente ainda não conhece bem todo o processo, e a gente, cada um pessoalmente, desconhece como está o próprio sistema imunológico, além das medidas de higiene que a ciência recomenda, oração, prece, bons sentimentos, evitar ficar falando mal, brigar, criar indignação, todas essas emoções ruins que prejudicam a qualidade dos fluidos e o sistema imunológico. Então, é o bom senso do espiritismo. Prece, perfeito. Bons sentimentos e pensamentos, bons fluidos. Bons fluidos, o sistema imunológico é fortalecido e não enfraquecido pela própria alma. Então, a alma tem que fortalecer o sistema imunológico do corpo e não enfraquecê-lo por meio de pensamentos ruins, emoções ruins, etc. Então, manter-se em prece, orar, pedir ajuda aos bons espíritos e vigiar os próprios pensamentos e sentimentos, cultivando os melhores possíveis numa época que nós estamos vivendo, ok? Muitas perguntas chegando para a gente esclarecer. Cosme, só para descontrair um pouquinho a cabeça, eu te perguntava, eu sempre te vi muito bem vestido, mais roupa social. Você usaria uma camiseta dessa aqui, Cosme, ou não? Sim, dirigido pelos espíritos, escrito por Allan Kardec. Muito bacana. A gente tem a camiseta nossa do próprio IDEAC, divulgando os projetos do IDEAC. Às vezes, algumas poucas vezes, em encontros aí de jovens, a gente chegou até a usar a camiseta do IDEAC, mas como a gente é muito professor e trabalha o dia inteiro aqui em reuniões na universidade, então essa é praticamente uma roupa de trabalho, então a gente continua. Legal. Mas é muito uma questão de hábito mesmo. A gente, quando faz palestra, a gente tem o hábito, exatamente por como a gente trabalha com a universidade, está ou de camisa de manga comprida, ou com um paletó. Não, agora eu estou com paletó porque Curitiba está frio, né? Está frio, né? Mas não tem... Até no início da nossa live aqui, eu vi você, falei, nossa, o cara está todo bem vestido, olha, eu estou de camiseta aqui. Aí me ocorreu de brincar com você. Mas nós temos a camiseta do IDEAC, que a Lília bolou aí, do IDEAC, até camiseta à venda, que divulga os projetos aí da nossa Casa Espírita, que é Kardecpedia, Kardec Play, vários outros projetos que você tem divulgado aí. Então a gente até tem camisetas aí do IDEAC e de outras camisetas. Eu uso camiseta. Verdade, a pessoa pode comprar, Cosme, a camiseta tem um lugar para comprar? Num site? Tem no site lá da Nobiltá, tem sim, acho que tem lá. Se você quiser ali passar para o Leandro põe na tela ali logo abaixo. Digita ou manda para a Thaís. Eu falo essas coisas aqui, mas não sei não, quem sabe é a Lília. Eu sou só um autor e um dos dirigentes e atuantes da Casa Espírita, mas quem cuida de toda essa parte é outra equipe. Mas... Eu entendo, Cosme, bem isso aí.
Tem uma equipe que está por trás ajudando demais, como a Thaís, o Leandro, a Lilian, e agradecemos muito a eles por tornar possível a gente fazer esse trabalho. Procurem pela Kardec Play, para vocês verem o que é, como é bacana, como é fundamental. O Cosme, tem uma pergunta aqui de uma irmã, é Sila, né, tá? Sila Vieira. A Sila comentou assim, talvez, no caso de pessoas que destroem o corpo, exemplo, consumo de drogas ou outras coisas, a morte será uma influência? Eu imagino, sim, se ela poderia causar uma antecipação da morte, ou influenciar a morte dela pelo uso disso. Seria causas atuais das aflições? Cosme? Exatamente. Dependendo se ela não consegue corrigir a tempo os problemas orgânicos que ela está causando, né? Porque tem problemas orgânicos que são irreversíveis, que você Sim. não consegue voltar. Veja aí quem tem, por exemplo, o vício de fumar, do tabagismo por longo tempo. Mesmo pessoas que às vezes param, ficam sequelas graves, inclusive, às vezes, efizema pulmonar ou vários problemas pulmonares. É claro que a pessoa está fazendo um mau uso do corpo, que ela vai responder. Nós temos o corpo como propriedade não absoluta, como propriedade relativa, nós temos que bem usá-lo, do mesmo jeito os bens que nos chegam às mãos. Mesmo que você conquiste a riqueza por meio do seu trabalho honesto, essa riqueza não é patrimônio absoluto seu, sim, não. Vai sim. ter que prestar contas do bom ou mau uso que fizer. A mesma coisa com o corpo físico. Então, buscar a saúde, o uso equilibrado da alimentação, ter hábitos saudáveis, é mais do que um direito, é um dever nosso. Um dever. Porque vamos prestar contas do mau uso fizermos do nosso corpo. Então, é muito para se pensar, porque há determinados tipos de hábitos que tornam dificuldades orgânicas irreversíveis, que você vai causar doenças que vão criar o momento da morte antes do que você havia planejado ao encarnar. Você se matou antes, você acabou cometendo aquilo que depois vai se arrepender. Puxa, eu podia ter ficado 80 anos aprendendo mais, morri aos 60 pelos abusos que eu fiz do corpo. E aí você chega de lá arrependido, vai ter que passar novamente por experiências de prova e expiação, às vezes mais difíceis, porque você jogou fora a oportunidade, tanta gente precisando de uma oportunidade de usar melhor o corpo, e você jogou essa oportunidade fora. O corpo é um empréstimo, imagina, você aluga um equipamento, outra pessoa precisando, né? E você faz mau uso, olha como é que fica. Puxa, eu tomei um corpo e não fiz o uso que devia ter feito. Isso vai lhe causar problemas sérios de consciência, de reparação disso em outras existências, que você vai se arrepender, mas já fez, vai ter que refazer caminhos. E refazer é sempre mais doloroso, né? É verdade, Cosme. É bem pensado. Você fala de prova e expiação. Correto o pensamento em dizer que expiação é um tipo específico de prova, né, Cosme? Tudo que vivemos na nossa realidade é uma prova, tudo, porque são ensinamentos e situações. Mas expiação é uma prova específica proveniente de um erro que cometemos anteriormente. É isso, Cosme? A expiação é a prova decorrente do mal. Como você observou, qualquer experiência é prova. Serve para você aprender, crescer, se desenvolver. Se a experiência é consequência do mal que você praticou, seja em vida passada, seja em vida atual, você chama essa experiência de expiação, que é a prova, consequência do mal caminho que você tenha seguido, do mal que você tenha praticado. Então, é melhor ter sempre prova, evitar as expiações. Evitar expiações. As expiações são acompanhadas, muitas vezes, de dores, sofrimentos, e vão exigir a reparação, que a gente esquece disso. Às vezes, a reparação vai fazer você mudar um planejamento durante muito tempo. Você vai ter que passar por um processo longo de reparação do mal que você cometeu. Você que podia ir para outros lugares, ter novas experiências, arrumou para si um problemão. É, um problemão. Que vai demorar, às vezes, tempo para você resolver. Então, é melhor viver as experiências de prova, evitando o mal praticado, porque as expiações seguem necessariamente o mal praticado.
O Cosme, e na Código Penal da Vida Futura, Kardec ensina a gente, caso houve o erro, são 3 processos, 3 níveis para a reparação, que seria o último, né? O arrependimento, em primeiro lugar, a expiação, que vai vir fatalmente, e a reparação daquilo. Não basta arrepender-se, estaremos aceitos no reino. Não, nós vamos ter que limpar a sujeira, né, Cosme? Espiar e limpar. Exatamente, porque se fosse só arrependimento, coitada da vítima, né? Por exemplo, eu venho e estrago a vida do Tato, sei lá, fazendo um mal que ele vai sofrer durante anos. Aí eu me arrependo. O Tato ficou sofrendo 20 anos, eu me arrependi, salvo. E agora? Como é que eu ajudo o Tato? Como é que eu faço o Tato superar aquilo que eu fui o causador? Então, por isso que Kardec diz, você só fica quites com a lei de Deus depois da reparação do mal que praticou. Arrependa-se o mais rápido possível e entre em reparação rápido para que a expiação seja curta. Ah, que legal, Cosme. Então, vá direto para a reparação. Por exemplo, eu acabei de agredir o Tato. Aí começou a consciência do erro, vou direto reparar, Tato, me desculpe, eu errei, o que eu posso fazer para consertar? Quanto mais rápido eu partir para a reparação, menor é a expiação. Se eu demoro muito a reparar, as consequências do mal vão se agravando. O Tato vai ficando com ódio de mim, o Tato poderá ter amigos que ficaram sabendo também, começam a ter ódio de mais pessoas. Daqui a pouco, vários desses amigos resolvem dar o troco. E olha, eu sofrendo, porque reparei o mal que eu pratiquei. Então, os Espíritos dizem, cometeu erro, arrependa-se rápido e entre já em processo de reparação, porque aí a expiação será curta, ok? Puxa, que conselho bom, Cosme. Olha, vou me atrever a dizer, eu acho que das 360 pessoas, equipamentos ligados com a gente assistindo, todos nós cometemos erros e sabemos que cometemos e está ali marcado. Então, olha o conselho que o Cosme deu, relembrou. Tenta já reparar o erro, apagar de uma maneira melhor, para que a expiação seja a menor possível ou quase nem tenha. Pode, Cosme, que eu repare de tal maneira que Deus julgue, filho, tá certo, tudo bem, vamos em frente. Dependendo da gravidade do erro, pode. Se eu reparar muito rápido, eu posso, a expiação nem aconteceu, ela foi tão rápida, porque, na verdade, o processo de arrependimento já gera uma certa dor de consciência, que já é expiação. Sim. Mas pode ser rápido, muito rápido, e eu rapidamente me resolvo com você, no caso da agressão, e a gente se entende, e eu realmente, o arrependimento é sincero, eu reconheci, reparei, e a coisa se acaba. Os Espíritos vão dizer, e Kardec vai dizer nesse item que você citou, que só a reparação anula o mal praticado. Antes da reparação, o mal continua e eu vou expiá-lo. Então, a reparação é condição necessária. Sem a reparação, eu não estou quites com a lei. Então, não é essa visão ingênua que a gente tem de só se arrepender ou de só expiar. Tem gente que acha, cometeu o mal, arrependeu, sofreu pra caramba, está quites com a lei. Não, reparou? Tem que reparar. Sim. Então, só a reparação anula o mal, porque, diz Kardec, anulou a causa. Enquanto o mal não é anulado na sua causa, os efeitos do mal continuam chegando até mim. Então, por isso, a importância da reparação, ok? Que justo, Cosme, que justiça é isso, que bacana, que amoroso por trás também, um pai amoroso. E eu fico encantado quando vejo que, em diferentes assuntos tratados por Kardec, muitas vezes as respostas foi a mesma, dizendo, depende da intenção. Deus conhece a intenção do agressor ou do que cometeu o erro. E ele vai atender. Porque se eu fizer, Cosme, a você e a Lília, algo que eu juro no meu coração seria o bem, mas deu, sei lá, vocês brigaram por causa de um presente que dei para você, sei lá, por exemplo, mas a minha intenção era pura, eu cometi um erro e terei que reparar, Cosme, ou não? Não, veja, isso depende de novo do contexto. Se realmente o que você fez estava de acordo com a lei de Deus, embora a pessoa interpretou mal ou a partir dali desencadeou o processo, você está aqui com
com a lei de Deus. Você está quites com a sua consciência, as suas intenções foram melhores e você realizou aquilo que está de acordo com a lei. Então, na verdade, você não fez o mal, embora o invejoso, o ciumento, por exemplo, ele acha que o seu sucesso é o mal para ele. A pessoa que tem inveja, por exemplo, é um exemplo típico. As pessoas que crescem, que se desenvolvem, que ficam em evidência, é o seu caso. Você tem um canal de sucesso. Se o sujeito invejoso se sente mal com o trabalho que você faz, você não é responsável por isso. Ela se sentir mal, isso gerar um mal para ela, isso é resultado da inveja. Aliás, um tema até que você colocou aí na enquete. É verdade. O problema dela, o invejoso, ele sofre com o sucesso alheio. E se o sucesso alheio foi justo, correto, fruto do trabalho, da honestidade, o invejoso sofreu, mas você não é responsável por esse sofrimento dele, porque você fez o certo, ok? Certo, Cosme, não me perguntaram agora, mas me perguntam muito. Por exemplo, no litígio de dois irmãos, dois amigos, um casal, qualquer um, e um dos lados busca a reconciliação, ele quer fazer as pazes, mas o outro não quer conversa, está irredutível. Mas o lado que quer as pazes tentou de tudo, e o outro não dá mais condição, aquele lado pacificador não tem mais o que responder perante a lei de Deus. Ele, do coração, tá? Perfeito. Se de fato, pegando hipoteticamente as hipóteses que você está tomando, se ele cumpriu a lei de Deus, se a consciência não lhe acusa, se ele fez tudo o que lhe era possível para a paz, para a reconciliação, é óbvio que a consciência não vai culpá-lo. Por isso que os Espíritos dizem, cabe à consciência. Porque às vezes quando a gente olha de fora, a gente não sabe o que se passa no mundo interior da criatura. Mas se que o mundo interior dela está tranquilo, porque ela fez o melhor que lhe compete fazer, ela se tranquiliza. Exatamente como fazem os nossos anjos guardiães, que nos orientam, mas se a gente não aceita a orientação, o anjo guardião fez de tudo para que a gente seguisse o seu conselho, e a gente não quis seguir, e a gente se deu mal, o anjo guardião não tem nenhuma responsabilidade por isso. Sim. Ele não tem que pagar ou reparar qualquer coisa, porque ele fez aquilo que lhe competia fazer. Vale a mesma situação. Se a consciência realmente está tranquila, se você cumpriu a lei de Deus, e o outro insiste no erro, aí quem responde é ele e não você. Perfeito. Cosme, quando você falou de consciência aí, me lembrou uma aula que assisti sua, e se você explicar isso para todo mundo ouvir, é muito bacana. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. Vou ficar só aqui na pergunta. Ele usa um verbo do francês que também dá a interpretação que pode ser onde está sendo escrita a lei de Deus. É isso, Cosme? Então, eu explico com detalhe essa pergunta. Desculpa fazer a propaganda, mas... Por favor, Cosme, eu também quero muito que você nos indique. É material que pertence à Casa Espírita, né? Nós temos, no último livro sobre as leis naturais, inclusive, detalho bem essa questão, mostrando que você pode interpretá-la de duas maneiras. Se você interpretar esse está na consciência como já está, você só pode interpretar isso se o indivíduo já adquiriu o conhecimento, aí já está na consciência dele, porque ele já aprendeu. Então, não pode ser para todos os espíritos. Se você quer dizer a lei de Deus está na consciência, e esse está não é o já está, ela é escrita na consciência ao longo do tempo, então a melhor tradução seria a lei onde é escrita. É escrita, isso. Exatamente. Se você pega o espírito, que a questão se refere a qualquer espírito. Então, se você tem a questão se referindo a todos os espíritos, ela vale para todos, desde a origem, o espírito é criado simples e ignorante. A lei de Deus não está na consciência dele. Lá. Ela vai sendo colocada ou aprendida ao longo do tempo. Aí o melhor é usar o é. Onde é escrita a lei de Deus? Na consciência ao longo do tempo. Se você interpretar que essa questão se refere a todos os espíritos, e não apenas a alguns espíritos já maduros, como nós, espíritos que vivemos na Terra, que já aprendemos pra caramba, por isso a consciência nos acusa, quando a gente é ciumento, invejoso, quando a gente descumpre a lei de Deus. Então, para nós, já está na nossa consciência essa lei de Deus, porque aprendemos já em outras vidas. Então, eu diria que essa questão pode ser interpretada pelo que eu acho mais adequado, onde é escrita a lei de Deus. É escrita.
ela é escrita ao longo do tempo, aí a questão se aplicaria a todos os espíritos desde a origem, ou então, se você quiser deixar o estar, está se referindo apenas a alguns espíritos que já são mais maduros e mais velhos, como aqueles que estão aí em provas ou expiação na Terra, que já somos muito velhos, onde nós já aprendemos o certo e o errado, e por isso a nossa consciência é capaz de nos acusar, ok? Maravilhoso, Cosme, maravilhoso. Eu ficaria ouvindo sobre esse assunto muito tempo. Me faz bem ouvir alguém que sabe, que estudou, falando dessa riqueza da doutrina espírita e Allan Kardec. Por curiosidade, Cosme, deixa eu perguntar, os pais de Allan Kardec eram católicos e criaram Kardec, o Hippolyte de Leon, professor Rivaio, como um católico? Veja, naquele tempo, ou você era católico ou protestante, né? Ou, claro, você poderia ser judeu também. Os pais deles professavam as religiões que eram próprias daquela época, o catolicismo. Não tenho as informações para saber se é como ocorre hoje conosco, né? Hoje muitas pessoas dizem é católico, mas é o católico não praticante. Não praticante. Né? Mas Kardec certamente conviveu numa família religiosa, só não sabemos essa intensidade dessa atuação. Mas ele vai muito cedo para uma escola suíça em que Pestalozzi ele não defendia esse ou aquele ponto de vista religioso. Era uma escola muito próxima das escolas de hoje, mais preocupadas com valores universais, e não se fixar em rituais desta ou daquela religião. Então, Kardec foi, na fase escolar, educado num lugar em que os valores estavam lá, os valores universais. Pestalozzi não era uma pessoa fixada neste ou naquele tipo próprio de ritual, ou seja, embora ele provavelmente tenha sido, como todo mundo que não era materialista, de alguma religião protestante, provavelmente, mas ele não era aquele que procurava impor na escola algum tipo de pensamento dogmático religioso. Ele ensinava os alunos os grandes valores da moral, que são valores universais que pertencem ao catolicismo, ao protestantismo, ao budismo e a várias outras, que prescrevem os mesmos valores que são valores universais de amor ao próximo, de respeito, que fazem parte do ser humano, ok? Lindo. Cosme, quando o Kardec, no caso do professor Rivaio, começou a ter contato com as mesas ou com as informações, a princípio ele teve uma questão de repulsa, ele não foi ali para receber a doutrina, ele foi aí para desmistificar, esclarecer o fato, e aí começou a se impressionar, foi assim, né? Claro, porque como ele era um homem que a gente chama positivo e não positivista, né? Que legal. Um homem positivo é aquele indivíduo que usa a razão. Kardec teve uma formação racional profunda e sempre passou tudo pelo crivo da razão. E o que é a razão? No momento em que você estuda as diversas ciências, voltando lá ao século XIX, Kardec conhecia as ciências e as filosofias de sua época. Se você vê um fenômeno inusitado e alguém conta dele, mesmo isso Kardec conta lá em obras póstumas, é claro que se alguém começa a contar, e quanto mais fantástico a pessoa coloca para você, mais você desconfia. Aí ele respondeu a primeira vez, só acreditarei quando me provarem que a mesa tem cérebro para pensar, nervo para sentir. Para sentir. Ou seja, ele era um homem positivo. Peraí, segundo as leis que a gente conhece da composição da mesa, a mesa não pode responder pergunta. Então, olha o bom senso. Quando ele começou a conhecer as reuniões, a participar, com a sua agudeza de pensamento, ele percebeu que aquilo ali tinha um fenômeno novo por trás. Não era algo que dependia do cérebro, dos assistentes, era alguma coisa inusitada. Aí sim, ele mergulhou de forma positiva nesses fenômenos para chegar à conclusão que a melhor explicação para o conjunto de fenômenos que ele investigou era o que está nos seus livros, a influência dos espíritos. Então, é um processo de um homem de bom senso, racional, não dogmático, fechado, que não aceita nada, nem ingênuo, que aceita tudo, qualquer teoria fantástica. Isso é um homem positivo. Em filosofia, esse cara de cético, não no sentido cético paralisante. O cético, em filosofia, é aquele que está aberto, ele não é dogmático. Ele está aberto a verdades, a pesquisar e a mudar o ponto de vista dele se demonstrar que está errado. Kardec era assim. Ele era uma pessoa aberta
a verdade, qualquer que fosse a verdade, mesmo que a verdade não correspondesse inicialmente ao que ele acreditasse. O que ele acreditava. Que legal, que honesto, que bacana um homem à frente disso. E precisamos todos ser assim, Cosme. Teria que ter esse comportamento. Provou algo diferente. E eu digo na palestra, se alguém me mostrar algo superior à nossa doutrina, eu mudo. Sem nenhum problema. Se me mostrar respostas superiores e melhores, mas estou vendo que cada vez mais, se eu me aprofundo no estudo, é mais distante a possibilidade de eu encontrar algo melhor. É bonito demais, é confiante. Eu acho incrível a sua aula, que está no Kardec Play, quando você ensina a questão da justiça, o pensamento até de Aristóteles, aquela questão da igualdade, Cosme. Quero vender um carro, aí eu vejo que o carro está com problema no motor, vemos por 20 mil, eu te faço 4 cheques, descontam. Aquilo é perfeito, meu. Aquilo é muito legal. Qualquer dia depois nós podíamos também marcar uma fala sobre justiça, algumas coisas, é muito encantador. Teve uma pergunta aqui, Cosme, ó, voltando à influência dos espíritos, o que significa o termo sintonia? Muito boa. Essas palavras, sintonia, simpatia, que também é muito usado na obra de Kardec, significa você ter sentimentos, pensamentos e desejos análogos, ou seja, o mundo mental é similar. Por exemplo, quem tem sentimentos de inveja, de ciúme, de raiva, atrai pensamentos análogos. Ou seja, a lei de atração de pensamentos não é como a lei de atração elétrica. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Na atração elétrica é o positivo que atrai o negativo. Significa que cargas elétricas de um tipo atraem cargas elétricas do tipo oposto. No reino dos pensamentos não é assim. Nós atraímos aquilo que é semelhante, similar. Então, desejos nobres atraem nobres espíritos que também cultivam desejos nobres. Sentimentos nobres, elevados, atraem espíritos que cultivam sentimentos nobres elevados. Por isso, a ideia de simpatia ou de sintonia, estar com os mesmos tipos de pensamentos, desejos e sentimentos. Daí porque, como a gente é espírito imperfeito, tem hora que a gente adora se cultivar inveja, ciúme, raiva, ódio. Nessas horas, nós entramos em sintonia ou em simpatia com espíritos que cultivam essas emoções. Aí não vai esperar que a coisa complica, né? Porque se um já com inveja, com ciúme, já faz um estrago, imagina 2, 3, 4. Por isso, é importante você buscar a sintonia ou a simpatia com os espíritos bons. De que maneira? Cultivando bons pensamentos, bons sentimentos. Muito cuidado, não são lugares que afastam ou aproximam espíritos, não são nada material. Nada material afasta ou aproxima os espíritos de nós. Somente o mundo mental nos aproxima ou afasta. Então, isso é algo muito importante. Você pode estar, por exemplo, na Sociedade Espírita de Paris, quando determinado médios ou os assistentes sintonizam com maus espíritos atrapalhavam as comunicações dentro da Sociedade Espírita de Paris, dentro da Casa Espírita, a primeira e uma das mais importantes. Então, não tem essa história, estou aqui dentro desse ambiente, não vem nada. Não tem nada disso. Afasta são os nossos pensamentos e sentimentos. Se você tem pensamentos e sentimentos ruins, você se sintoniza com os espíritos ruins. Onde você estiver, esteja você numa igreja, num templo religioso, ou dentro de casa, ou num lugar... Ou numa caverna, né, cara? Ou não importa. E a recíproca é verdadeira. Você pode estar no meio de bandidos, ali orando, num ambiente terrível, mas se você tem bons sentimentos, bons pensamentos, bons desejos, você atrai os bons espíritos. Por isso, a recomendação de que a sintonia ou a simpatia que a gente deve buscar com os bons espíritos para ser melhor ajudado, para garantir mais saúde, mais ideias melhores para tomar as melhores decisões. Então, nunca pense, eu estou protegido porque estou usando um amuleto, porque estou dentro de algum lugar. Nada. Você atrairá pelos seus pensamentos, desejos, sentimentos. Onde você estiver. Os espíritos não têm barreiras físicas para eles. Eles estarão atraídos ou repelidos pelos bons ou pelos maus. Kardec diz assim, só tem um jeito de você
afastar maus espíritos? Atraindo os bons. E como você atrai os bons? Pelos sentimentos e pensamentos. Não tem outro jeito de você expulsar maus espíritos a não ser atraindo os bons espíritos pelos bons sentimentos, desejos, pensamentos, ok? Que bacana, Cosme, que bacana. E um homem que só pratica o bem, não dá para dizer que ele está só desejando o bem, né, Cosme? Porque pode no interior dele estar diferente, desejar e ter vontade é diferente. Por isso que eu usei a expressão desejo, e não a ação no bem, porque às vezes a pessoa pode fazer ação no bem desejando o mal, porque ela está fazendo aquela ação ali pensando em ganhar alguma coisa, por interesse, por vaidade, por hipocrisia. Portanto, por isso que é o plano do desejo, é o mundo onde a gente não consegue enganar. Onde Deus são sábios. O que está no meu mundo interior de sentimento, desejo e pensamento é o que atrai espíritos. Então, não é a minha conduta exterior que pode ser hipócrita. É o mundo interior. Por isso que Kardec diz, são os pensamentos, sentimentos e desejos que eu cultivo na minha intimidade, que atraem bons ou maus espíritos, de acordo com a qualidade desses sentimentos, desejos e pensamentos. Então, você estará sempre bem amparado, em qualquer lugar que você estiver, se você cultivar bons pensamentos, sentimentos e desejos. A Raquel Castro, como é que os pensamentos interferem na matéria? Seria através dos fluidos, não é, Cosme? É pela qualidade dos fluidos, é aí que se dá. E isso a interferência que não é a mediúnica. Você tem duas formas. Você tem a interferência por influência dos espíritos, que se dá simplesmente pela qualidade dos fluidos, e você tem a chamada interferência mediúnica, que é pela combinação dos fluidos que o médium emite com aquela que o espírito emite. Essa combinação permite os efeitos materiais que a mediunidade propiciam. Essa combinação ela já é mais sofisticada, seria um tema próprio para isso, como é que se dá esse Perfeito, perfeito. E aí, dependendo do fenômeno mediúnico, a interferência pode ser até num fenômeno de efeitos físicos, quanto num de fenômeno inteligente. Mas é sempre o pensamento atua sobre a matéria por meio de fluidos, seja sem ser por um médium propriamente dito, aí se dá pela qualidade dos fluidos, seja quando há um médium e se dá pela qualidade, mas pela combinação dos fluidos que o médium emite com os fluidos que o espírito emite, dando aí origem aos diversos fenômenos mediúnicos. Maravilha, Cosme, que gostoso, que bacana responder as perguntas assim e ter acesso a isso. Olha só, pessoal, aqui na tela está aparecendo o Kardec Play, videoaulas com o professor Cosme Massi. Eu já sou assinante ali há mais de 2 anos, que eu venho estudando questão por questão, né, item por item do Livro dos Espíritos. Há outros que seguem outras temáticas, assim, baseados sempre em Allan Kardec. Eu oriento e aconselho, pessoal, tenham acesso a isso, vai atrás para vocês verem que importante é ter esse material de estudo, porque é explicado por uma pessoa que estuda muito, que é o professor Cosme, sobre Allan Kardec, e temos também o acesso ali de uma maneira muito didática, alguém dando aula sobre espiritismo da maneira base mesmo, que é a nossa codificação por Allan Kardec. E Cosme, mais uma pergunta talvez que seja merecida a resposta. A Nina Heleno, ela perguntou assim, a depressão, que é um mecanismo orgânico, já vem programado? Algumas pessoas que estão em depressão, quase, pode trazer espiritualmente, antes da encarnação, no espírito ou no perispírito, algo que vai influenciar, ou é a ação da matéria, da circunstância ali? Veja, toda doença que tenha origem necessariamente genética, ou seja, que dependeu das características do corpo que você escolheu, essas vão seguir as leis biológicas. Eu não sou especialista em depressão para saber se a depressão está nessa característica de uma doença que seja genética, que tenha, portanto, uma estruturação pelas leis normais biológicas, ok? Então, eu não saberia dizer, eu não sou médico, eu não sei o nível de elementos que causam essas doenças. Então, a gente pode falar de forma geral. Os espíritos afirmam que uma doença, ela pode ter causas por 3 caminhos, tá? Isso não vale apenas para depressão, mas vale para qualquer doença. Ela tem uma causa orgânica, por exemplo, então se ela tem uma causa orgânica que depende do corpo, seja genético ou seja por outras características, ela tem que ser tratada também organicamente. Mas muitas das doenças
também tem causa em qualidades de fluidos, que pode se associar a uma causa orgânica. Aí você tem que tacar melhorando a qualidade dos fluidos. De que maneira você faz isso? Tanto você melhorando as próprias qualidades fluídicas pelos seus bons pensamentos, desejos e sentimentos, e às vezes também servindo o uso de alguém que possa lhe ajudar por meio do passe, a também interferir nessa qualidade fluídica. Claro que essa ajuda externa, às vezes, ela é importante, porque muitas vezes você tem dificuldade de manter essa qualidade fluídica, mas é importante que você busque os melhores desejos e pensamentos e a prece para que você possa resolver permanentemente os problemas de qualidade fluídica. Bom, e também, aí está a ligação, como a qualidade fluídica tem a ver com os pensamentos e desejos da alma, a doença pode ter causa na alma, porque ela cultiva sempre pensamentos e desejos ruins, que levam a qualidades de fluidos ruins, que interferem no corpo. E se o corpo, além disso, tem elementos que podem causar a doença, você imagina, você somou agora 3 causas da doença, a alma, o perispírito, os fluidos e o corpo, todos trabalhando para manter a doença. Então, a doença é mais difícil o tratamento. Então, os espíritos informam, você deve buscar o tratamento nessas 3 dimensões como espírita. A pessoa não espírita, às vezes, busca só a dimensão materialista. Material, sim. Quer tratar, tomar, às vezes, medicamento, ou então ela tenta fazer o tratamento psicológico. Mas, como muitos psicólogos são materialistas, eles acham que o tratamento psicológico é também ligado ao corpo, porque a mente é um produto do corpo, nem sempre eles fazem um tratamento psicológico mais adequado, por desconhecerem o espiritismo. O espírita vai ter que pensar no tratamento nessas 3 dimensões. Ou seja, como a depressão envolve o mundo de sentimentos, emoções, que está presente, de tristeza, de desânimo, tem um componente de emoção, tem alma envolvido e tem fluidos envolvidos. Então, ela deve buscar o apoio, tanto fluídico, quanto, além do apoio médico, eu não vou entrar, não é minha área, ela tem que buscar o apoio fluídico, pode ser de terceiros, e também dela mesma, e, principalmente, mudar os seus hábitos de pensamento. Tem pessoas que estão com tristeza e desânimo e procuram coisas que geram tristeza e desânimo, que não faz sentido. Se envolver em trabalhos úteis, que ela se sinta bem por estar ajudando alguém. Isso faz com que a alegria possa ser estimulada, e a alegria ajuda a combater essas doenças que envolvem tristeza. É a paixão oposta. Se você está triste, busque aquelas atividades nobres que geram alegria. Que ajuda a enfrentar a tristeza. É assim que a gente combate uma paixão ruim, com a paixão que lhe é oposta. A tristeza se combate com alegria, o ódio se combate com amor, e aí vai. Para cada sentimento ruim, você tem um sentimento bom que lhe é oposto, que é o que você deve usar para combater. Eu brinco, às vezes a pessoa está triste, está muito chateada por uma decepção, o que ela faz? Ela procura pessoas ou lugares onde estão os mesmos tipos de pessoas, com a mesma tristeza, e alimenta, aí contando a história, alimentando aqui. Não, busque um lugar que possa ser útil, que gere alegria, que você se sinta alguém importante, que você é alguém que existe para ser útil, para ajudar outros, para aprender, para crescer. Então, nessas doenças que envolvem a tristeza, o trabalho nobre, os hábitos nobres, as boas leituras, que estimulam a alegria, que estimulam a aprendizagem, o conhecimento, são tratamentos importantíssimos, independente lá das orientações que o médico possa estar passando. Como eu disse, eu não quero entrar naquilo que não é a minha área. Sim. Mas essas recomendações de trabalhar o mundo mental com bons hábitos, dos melhores sentimentos, é fundamental, independentemente do tratamento médico. Porque eu sei, tenho amigos médicos que contam que às vezes as pessoas estão depressivas, tomam remédio e o remédio não resolve. E às vezes resolve. Psicoterapia, e a psicoterapia às vezes não resolve. E eu digo, será que elas usaram a terapia espírita de procurar ajuda fluídica e das ações nobres, dos hábitos nobres, de cultivar a alegria? Tudo isso são fatores que ajudam a combater essa que é uma doença tão grave,
né? É verdade, Cosme. Às vezes a desistirem da própria vida. Isso, é muito triste por isso, porque a pessoa perde a vontade de continuar vivendo, existindo. Poxa, depois desse comentário, desse ensinamento, eu acho que é importante eu acabar aqui, Cosmo, para que as pessoas fiquem com isso na cabeça. Muito bacana o que você falou, da gente, em qualquer situação, não importa o que o médico ele tenha falado, vamos seguir a opinião da autoridade da medicina, porém, em qualquer situação, é bom manter bom pensamento, boa leitura, bom relacionamento, otimismo, confiança em Deus. Que bacana, Cosme, que bacana, porque é isso que a doutrina diz, e toda ela é calcada nessa moral, nessa melhora. A própria frase de Kardec, ou pelo menos atribuída a ele, acredito que seja dele sim, que o verdadeiro espírita, né, se mede pela transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Se foi ele, Cosme, você poderia dizer isso para a gente, se a palavra domar está correta? Muito bem, porque eu não vou vencer ainda o meu, mas domar o meu orgulho, domar o meu egoísmo, deixar o leão ali mais mansinho, não vai brigar com ele por enquanto, mas deixa ele calminho ali. É isso, não é, Cosme? É isso mesmo, porque, na verdade, as paixões precisam ser controladas, elas são como Kardec usa lá e os espíritos usam a metáfora do cavalo puro sangue que precisa ser controlado ou domado, que é a metáfora do corcel. Como do corcel, dessas emoções que você citou são as chamadas paixões, elas precisam ser controladas, você tem que dominá-las. A alegria tem que ser dominada pela prática da tristeza, o orgulho pela prática da humildade, e aí vai o ódio pela prática do amor, praticar o contrário daquilo que você está vivenciando de ruim, e não ficar se entregando àquilo. Tem gente que é maledicente e adora conversar com aqueles que também são, está escolhendo a companhia errada. Se você quer vencer a maledicência, converse com pessoas que não sejam. Ótimo, Cosme, você está dando a receita, cara. Você está dando a receita de comportamento ideal. Por favor, continue. Sim, tem pessoas, por exemplo, que estão tristes e começam a assistir filme que gera tristeza. Isso, que gera tristeza. Isso não faz nenhum sentido, não se combate tristeza com mais tristeza, se combate tristeza com alegria nobre, não é com a alegria falsa do vício, do encantamento. Você busca a conduta nobre que gera alegria. Olha como, quando você ajuda alguém, os olhos brilham da pessoa, a gratidão da pessoa produz uma alegria profunda na alma. Então você se sente bem, que coisa linda, aquela pessoa está indo bem. Então você, na medida em que você cultiva a alegria de alma, você vai combatendo todas essas doenças que têm tristeza. Os bons hábitos de leitura, tem gente que só lê livro que geram emoções ruins. Olha que coisa horrível. Depois ela reclama que ela atrai espíritos ruins, que ela passa por doenças que envolvem raiva, ódio, ciúme, inveja, porque ela só está lendo livros que estimulam essas paixões ruins, assistindo filmes que só estimulam paixões ruins. Então, são esses bons hábitos das boas leituras, dos bons filmes, das boas companhias. Nós temos liberdade de escolher com quem conviver. Sim. O maledicente, fuja do maledicente. O orgulhoso, fuja do orgulhoso, aprenda a conviver com pessoas humildes para você ver a beleza da humildade. Então, é buscar isso que a gente vai se transformando, vencendo as más tendências, ou dominando as más inclinações, ou domando as más inclinações, pelo cultivo das boas inclinações. É assim que os Espíritos nos esclarecem e que a gente vai se tornando cada dia melhor, ok? É isso, Cosme. Aos poucos, gostei da aula passada, quando você nos ensinou virtude é prática, é repetição, é dia a dia, primeiro por obrigação, depois vai vindo mais automaticamente. E, pessoal, foi isso que a gente tinha planejado, não esperava que seria tão bacana, sabia que tinha conhecimento grandioso por trás, que o professor Cosme é essa gentileza, esse amigo que esclarece com tanta facilidade questões profundas, que às vezes a gente fica até debatendo ali um tempão. E eu só tenho a que tietar, Cosme, agradecer, dizer que eu sou um admirador mesmo do seu conhecimento, seu estudo, sua inteligência, e que obrigado de você ter disponibilizado o seu tempo com a Lilian para ficar aqui com a gente. E o Cosme, então, basicamente nos ensinou que a influência dos espíritos sobre a matéria se faz pelos fluidos que estão ali também regendo, mas não de uma maneira tão direta quanto nós imaginamos que aconteça, mas que eles estão conosco e que, de qualquer maneira, nossa sintonia no bem, pensamento no bem, sentimento melhor possível, vai atrair mais e mais pessoas, espíritos dessa mesma frequência.
Gostei demais desse final, Cosme, quando você deu essa dica, esse ensinamento. Se eu estou deprimido, busque coisas que tragam alegrias verdadeiras. E se eu estou querendo vencer a minha fofoca, a minha maledicência, converse com pessoas que não admitam isso, ou que procurem não falar, senão vai ficar difícil melhorar. Eu quero sair do meu ciclo vicioso, então vou me relacionar com um ciclo virtuoso para ser cada vez melhor. Obrigado, Lilian, também pela ajuda que você dá sempre, como as pessoas da equipe aqui, que a gente faz do professor. E Cosme, vou marcar com as meninas aqui uma outra live com você, amigão. Aprendo muito, eu acho que eu sou o primeiro beneficiado dessa história, amigão. Aí eu costumo dizer que, na verdade, o primeiro sou eu, porque, olha, se você olhar aqui, ó, a distância do meu, é verdade. Do meu ouvido é a menor de todas. Eu sou o primeiro que ouço quando eu falo, e principalmente porque eu falo baseado no texto de Kardec. Então, eu gosto de falar porque eu sou o primeiro a ouvir. Se eu sou o primeiro a ouvir, eu tenho a maior obrigação de botar em prática. Então, obrigado a vocês aí pelo carinho. Continue você, Tato, aí com sua equipe, nesse trabalho maravilhoso de levar o espiritismo para o mundo, porque hoje a internet é o mundo. Parabéns a vocês. Eu oro sempre a Deus para esses que trabalham na divulgação do espiritismo continuarem com saúde, com vontade, para a gente junto levar a obra, o pensamento de Kardec, o espiritismo para o mundo. É aquilo que é bom para a gente tem que levar para todo mundo. Parabéns a vocês, que Deus os abençoe, e obrigado a todos que nos assistiram pacientemente, que Deus os abençoe, que vocês tenham uma noite de paz e uma semana extraordinariamente proveitosa. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Muito obrigado a todos, então, que estiveram conosco, faremos outras, divulgaremos antes, estejam conosco, pessoal. Muito obrigado pela audiência, foi muito boa. Cosme, Lilian, gratidão eterna. Ou imortal, gratidão imortal, já que somos imortais. Obrigado, gente. Um grande abraço. Obrigado, valeu.